Agora a gente vai trabalhar com as partes do antemão, que são as partes decoradas da espada. O primeiro passo que eu fiz foi passar apenas essas asas externas, para um outro pedaço de papel. Eu copiei a volta e recortei do outro lado. Aqui eu fiz só a volta das asas externas. Essa parte que tem o triângulo e as outras asinhas eu deixei de fora, que a gente vai colar por fora. Fazer outro tipo de encaixe. Então eu excluí e tirei só essa parte, deixando o espaço aqui para o triângulo e para as outras asinhas que vão ser encaixadas aqui, tá vendo? Depois de eu ter tirado esse molde, eu precisei fazer ele com uma margem de 1 centímetro em toda a volta dele. Então eu peguei outro papel e marquei 1 centímetro em toda a volta. E aí ele ficou desse jeitinho aqui. Ele vai ficar mais diferentinho por causa da margem. Por que eu fiz essa margem? A gente vai usar esse molde com a margem para cortar no TPU, no tecido brilhante. A gente vai cortar com a margem para a gente poder colar ele direitinho depois. Então a gente adiciona a margem para poder usar o TPU. Aqui eu já tenho os meus cortados, então eu consegui o TPU aqui já cortadinho com a margem. E aí eu adiciono ele aqui. Depois de ter feito essa parte do antemão das asas externas, a gente já tinha recortado essas partezinhas do resto da decoração, mas para fazer no TPU a gente tem que fazer o molde inteiro, porque a gente vai fazer diferente, para colar diferente. Então aqui ó, eu tenho as marcas dos desenhos com a margem de 1 centímetro em volta. Então como é que eu vou fazer? Essas aqui são as partes que a gente trabalhou em cima, as partes que a gente refilou em volta. Eu vou deixar elas posicionadinhas aqui, desse jeito. E com o TPU em cima, eu vou colar tudo de uma vez, desse jeito. E depois de eu passar cola tudo, eu vou dar forma com a chave de fenda. Depois que eu tiver colado, eu vou marcando todos os vincos aqui no TPU. Eu vou mostrar direitinho quando eu for colar a espada. A mesma coisa a gente vai ter que fazer para a lâmina. Então, a gente tem no TPU também o corte da lâmina. A gente vai fazer a mesma coisa com a lâmina. A gente cortou no TPU, dando também essa margem de 1 centímetro em toda a volta dele. Uma coisa que eu fiz aqui também foi marcar a linha do meio, que nem a gente fez no molde do EVA, e dobrar. Dobrar bem direitinho nessa linha e deixar bem marcadinho, para dar aquele volume de espada, vê? Assim. A lâmina a gente fez só até o final do antemão aqui, porque o resto vai ser o cabo da vassoura, que nem eu tinha explicado. Então, ele tá com a margem. Eu vou posicionar a espada com as partes refiladas para fora,
Então essas partes refiladas vão ficar pra cima. Desse jeito. E aí eu vou colocar a vassoura por cima. E depois eu venho para o outro lado da espada para poder fechar. Essa parte da asa do antemão, a gente tem que passar bastante cola nele em volta. O meu já tá com cola. Eu tô segurando assim porque a gente tem que esperar a cola dar uma leve secada, porque esse tecido ele absorve bastante. Então é bom a gente banhar ele com bastante cola, sem dó, para depois posicionar e colar direitinho as margens. Eu vou mostrar como eu passo cola aqui no EVA para depois posicionar o molde. Aqui vocês podem ver, eu marquei com giz toda a parte que eu vou passar a cola. Vou mostrar para vocês. Eu vou usar o aplicador que eu mostrei no começo, porque ele é mais fácil de evitar a meleca. E eu também uso como pincel um pedacinho de EVA mesmo. Eu não uso muito pincel porque ele é difícil de espalhar, porque a cola vai entrando nos entremeios. Então acho que o próprio EVA já é um bom pincel. Faço em toda essa volta aqui, né? Vou começar espalhando então. No EVA não precisa aplicar muita cola, porque ele não absorve que nem o TPU absorve. Você tem que fazer aos poucos, porque senão a cola seca rápido no EVA. Como essa cola tem um cheiro muito forte, eu quando fico muito tempo trabalhando nela, eu uso essa máscara. Mas acho que qualquer tipo de máscara já vai te ajudar, porque ela tem um cheiro muito forte. Então, para você não se intoxicar muito, é bom você usar essa máscara. Eu só tô mostrando aqui para vocês uma aplicação rápida, então não tô usando. Eu também tô num lugar com muita janela, então ajuda bastante você ficar num lugar arejado também, para não se intoxicar com o cheiro. Agora eu vou aplicar aqui nesse outro lado. Eu tenho que esperar pelo menos uns 2 minutinhos, no mínimo, para ele dar uma secada. Se a cola estiver muito úmida, ele não vai grudar direitinho, vai ficar meio andando. Como é uma cola adesiva, se ele estiver levemente seco, ele vai grudar melhor. Bom, depois dessa espera, a cola já está levemente adesiva. Então agora eu vou posicionar para vocês. Ó, peguei o meu molde de TPU, bem banhadinho a cola. E agora eu vou com bastante cuidado posicionando. Você começa bem aos poucos, checando as linhas. Como é uma cola forte, vai bem devagar, porque às vezes ela não descola depois que cola. Agora, com a chave de fenda, eu vou marcar todas as bordinhas que ela tinha aqui na lateral. A gente pode ir sentindo com os dedos mesmo, ou até olhando aqui na parte de trás. Bom, como ele tem com bastante cola aqui embaixo, eu peguei um EVA mais fino e posicionei aqui para ele não ficar grudando no papel aqui embaixo. Você pode usar bastante força assim, para você poder fazer o vinco bem direitinho. Você pode ir sentindo com os dedos aonde está a posição do EVA. E aí você vai marcando. Sem pressa, pode ir devagar.
E aí, com a pontinha bem retinha da chave de fenda, a gente vai marcando a borda. Aí, ó. Aí ele fica bem marcadinho. A gente repete esse processo também do outro lado. Bom, depois de eu ter grudado essa parte do antemão, que nem eu mostrei, eu repeti o mesmo processo na lâmina, né? Passei bastante cola no TPU, depois passei na EVA e grudei aqui. Eu achei conveniente fazer mais uma outra canaleta parecida com essa aqui nessa lateral, na horizontal, para na hora da gente colocar o cabo de vassoura ele ficar bem maleável, mais fácil de trabalhar. Então eu fiz essa mesma parte na lâmina e na decoração da frente eu também fiz igual. As partes eram separadas e aí eu coloquei apenas um pedaço de TPU para cobrir tudo. E com a chave de fenda eu fui marcando todas as laterais, que nem eu fiz aqui nessa parte. A cola tá um pouco fresca ainda, eu vou esperar secar um pouco mais para eu conseguir colar melhor. Mas aqui, ó, é onde a gente vai colocar essa parte. Vai ficar assim. Mas antes de eu colocar essa parte aqui, vai ser melhor a gente colocar o cabo de vassoura. Eu também passei cola em toda a volta dele aqui, menos na parte que vai ser usada para o punho. Então é bom você pegar a medida certinha do que você vai fazer, para você não passar cola no punho. Marquei com caneta aqui, ó. E aí, tô esperando a cola dar uma leve secada, a gente vai colocar aqui e a outra parte vai cobrir por cima. Tô deixando ela aqui encostadinha, porque a cola tá bem fresca ainda. E é isso. Depois que a gente fizer esse processo do cabo da vassoura e fechar com esse daqui, a gente já entra com essa decoração do antemão. Essa aqui é a última parte. Bom, depois de ter esperado a cola secar um pouquinho, eu posicionei o cabo de vassoura no meio e coloquei a outra parte da lâmina aqui em cima. E aí ela ficou assim, ó. Bem legal. O cabo de vassoura por dentro ajudou a dar esse volume aqui, ó, nesse bico que a gente criou. E as margens a gente grudou uma na outra, ó. Eu ver que tá bem marcadinho as margens. E do mesmo jeito que a gente fez aqui na parte da decoração do guarda-mão, com a chave de fenda, você pode ir marcando cada beiradinha aqui do molde, que nem tá feito aqui. Se quiser também, ó, marca toda essa lateral aqui do antemão, que nem eu mostrei da outra vez. Vai repetir esse mesmo processo em toda a borda da espada, até a pontinha. Que também ajuda a deixar bem grudadinho e a gente enxergar bem a margem do molde de EVA, porque essa margem a gente agora vai refilar com a tesoura. Refilar quer dizer tirar os excessos. Você vai fazer isso em toda a parte, tá vendo? Você pode cortar bem pouquinho e deixar uma margem bem pequenininha. Não precisa cortar tudo, senão o EVA vai começar a aparecer.
Então você deixa uma margenzinha bem pequenininha. Vai passando a tesoura em toda essa parte aqui da lateral. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar essa partezinha também que eu já tinha colado. Porque eu esperei pra colar depois de eu já ter o cabo de vassoura aqui dentro. Porque como ele vai ter esse movimento de curva, é muito mais fácil eu posicionar quando ele já tá curvado do que eu colar e depois curvar ele, senão a cola vai começar a escapar. Eu vou posicionar ele bem aqui. Antes, eu vou fazer a mesma coisa com a tesoura. Eu vou refilar um pouquinho essas margens aqui. E vou passar toda a cola nesse pedaço e colar aqui. Antes de fazer isso também, eu preciso tirar a fibra plástica, não fibra, a camada plástica desse tecido TPU, porque ele não se dá muito bem com a cola, então ele não vai colar direito se você não tirar essa parte plástica, essa camada plástica de cima. Bom, eu vou pegar essa partezinha e vou refilar toda essa bordinha dele para poder posicionar ela bem aqui, ó. Para posicionar, eu vou ter que marcar aqui no TPU as partes aonde ele vai encaixar, porque eu preciso tirar a fibra plástica, uma camada plástica que fica no tecido de TPU. Vê, eu tirei um pedacinho aqui para vocês já entenderem melhor. Essa é uma camada plástica. Essa camada, ela dificulta na hora de colar. A cola não adere bem a essa fibra, então não fica firme nem muito seguro quando tá colado. Então, para eu colar esse daqui por cima dessa parte, eu vou ter que marcar e tirar essa fibra das partes que estão marcadas. Eu vou demonstrar aqui primeiro para vocês. Eu uso uma chave de fenda menorzinha e eu vou riscar toda a margem, por exemplo. Eu vou riscar toda a margem que ele vai ocupar, onde eu vou precisar passar cola. Digamos que a gente tem esse formato. Tá vendo que a chave ela já deixa essa parte bem marcadinha. Então depois de eu ter marcado toda essa parte com a chave, eu vou pegar o estilete. E só com a pontinha do estilete, eu vou marcar bem pertinho dessa marcação aqui. E eu vou passando. Pode ser devagarinho. Com cuidado pra gente não estragar o EVA que tá embaixo também. E aí eu já posso tentar ir pegando essa fibra aqui. Tirei. Agora que eu tirei essa fibra, a cola vai aderir mais facilmente a esse outro lado. Por isso é importante fazer isso. Então, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou cortar todo o excesso que tá aqui, deixando uma margem bem menor. E vou posicionar aqui. Depois que eu tiver posicionado exatamente onde eu vou querer colar, eu vou fazer esse mesmo processo. Eu vou vir com a chave de fenda e vou marcar toda a borda aonde ele vai ocupar e eu vou precisar passar cola. Aqui em cima também. Depois de eu ter feito isso,
eu pego essa marcação e com o estilete eu vou tirando essa fibra plástica para depois eu poder passar cola. Depois de eu ter refilado toda a bordinha desses detalhes do antemão, eu refilei um pouco a borda e que nem eu tinha mostrado, eu tirei toda a fibra de toda a camada de plástico que estava aqui nessa parte e aí sim eu passei cola e colei. É um processo bem cuidadoso. Colei toda essa partezinha aqui e agora a gente vai também aplicar o adesivo de vinil, que vai deixar esses detalhes aqui coloridos. Sobre o cabo, essa parte aqui, eu usei o estilete. Com o estilete eu fui bem devagar moldando essa parte, como se fosse apontar um lápis com o estilete. Eu vou terminar de fazer aqui para poder mostrar para vocês. Bem aos pouquinhos, uma masquinha de cada vez, não tem pressa. Ó, ele sai até que bem facilmente porque não é uma madeira rígida por ser um cabo de vassoura comum. Deixando ele um pouco mais pontudinho. Mas aí você vai repetindo esse processo bem devagar, até ele ficar desse jeitinho aqui assim. Sobre essa parte aqui, eu cortei todo o excesso que tinha ficado do TPU e com o EVA de 4 milímetros, eu medi uma tirinha de 1,5 cm aproximadamente e colei aqui em volta, para deixar mais uniforme essa caminhada de volume aqui no cabo. E para poder grudar ela bem bonitinha, eu refilei do mesmo jeito que eu refilei os EVAs que estão aqui dentro. Eu tirei só um pouquinho da bordinha e colei aqui. Depois de eu ter cortado os detalhes do meu gabarito, eu vou posicionar o gabarito aqui na espada. Vai acompanhando o volume aqui dos desenhos para você não se perder. Se quiser, você pode usar uma fita crepe para poder grudar aqui. E com a chave de fenda pequenininha, eu vou desenhar toda essa borda aqui para marcar, porque eu também vou ter que tirar essa camada plástica para poder colar o adesivo de vinil. Então primeiro eu vou posicionar ele bem direitinho aqui, que nem tá, seguindo os volumes, e com a chave de fenda eu vou marcando as bordinhas. Nesse primeiro momento você não precisa usar muita força, é só para você ter uma marcação de onde vai ficar o desenho. Pode ir indo bem devagar mesmo. Aqui, ó, dá pra ver a marcação, como é que ficou. Eu tô gravando, né? A gente pode ter usado o gabarito para fazer um lado só, porque